Fala, gurizada da Dione Augusta, meus queridos alunos das primeiras séries F, G, H e J. Tô eu aqui para falar com vocês sobre variações linguísticas, né? O que seria isso? Vou até tirar o óculos, porque com um oi desse, a gente lembra de quem? Polaco, branquelo, povo lá do sul, né? Muito bem, esse povo do sul tem um jeito diferente de falar? Ou será que é tudo coincidência? E o que é que influencia cada região ter uma forma específica, um jeito de pronunciar muito característico, né? O que explica isso? A gente sempre tem que levar em consideração que nosso Brasil foi colonizado pelos portugueses, sim, com certeza. Mas outros povos, outras línguas se misturaram e sotaques ficaram particularizados em alguns lugares, né? E também temos que levar em consideração que recebemos também outros estrangeiros da Europa e que tinham outras línguas, outros sotaques, e as coisas variavam, certo? Então é o seguinte, vocês estão aí com material para falar sobre variação linguística. Duas coisas que a gente tem que saber. A variação linguística ela ocorre de uma forma dialetal, tá? O que seria a variação dialetal? Coisas que estão na construção do indivíduo por uma questão histórica, geográfica, tá? Uma questão de grupo, de idade. Enquanto existe um outro lado que a gente chama de variação de registro, também chamada de situacional. O material de vocês está escrito situacional, mas também a gente chama de variação de registro, porque é o registro que a gente vai escolher, tá? É moldável, é escolhível. A gente pode uma hora escolher uma forma e uma hora escolher outra forma de falar. Então, no material de vocês, nós temos aí a variação geográfica, né? Ou também chamada de diatópica. Então, vamos lá. O que é variação geográfica? A variação geográfica ela vai acontecer tanto na forma sintática, na forma da estrutura de frase, como também na forma sonora, tá? E também na questão morfológica. Porque é o seguinte, ó, quando eu falo de sintaxe, é construção mais próximo do aceitável para a norma culta. Então, quando eu pego tu, né, eu falo tu vais, né? Tu vais. Seria o correto. Mas tem gente lá no sul que fala tu vai lá. O tu vai acaba não obedecendo o vais. E aí o problema é justamente este, né? Então é um erro sintático que a gente percebe que é de uma determinada região. Vamos a uma outra variação geográfica no sentido sonoro. No sentido sonoro, certo? Fonológico, naquilo que a gente escuta. Então a gente percebe que o R do pessoal do Nordeste, do R do pessoal do Sudeste, eles variam no som, né? Então, quando eu falo assim, cabra, né? Cabra macho, bra. Olha a questão que a gente percebe, e não estou querendo aqui estereotipar, dizendo que é do jeito que eu estou fazendo. Acredito que não é bem isso, mas lembra um pouco. Em relação ao povo do Sul, que fala porta, o R puxado, né? Porta, né? Bernadette, essas coisas assim, tá? Então, a questão da variação geográfica, a gente percebe que cada região do Brasil tem suas características. Então, quando eu percebo que geograficamente eu sou orientado para perceber uma variação na forma da língua, eu estou falando de variação geográfica. E também dá para pensar em mandioca, aqui pra gente, macaxeira, lá para cima, e aipim, lá para baixo, certo? Então também é uma forma morfológica de variação geográfica. Aí tem também a variação histórica, né? A variação histórica é o seguinte, a variação histórica é quando a gente percebe fases da língua do passado e indo para o presente, transformações em que elas vão ocorrendo. Então, o quão mais próximo do passado a gente perceber, a gente vai dizer que aquela variação é histórica. Por exemplo, quando você escrevia farmácia com PH, foto com PH,
havia umas coisas assim na língua portuguesa, né? Quando o esse tinha acento no E no início, esse. Pois é, então essas coisas de acentuação antigas, a gente vai entender como variação histórica, beleza? E aí vem a variação social. A variação social, ela se divide em um monte de coisa. Por exemplo, quando a gente fala de variação social, a gente pode pensar na variação de idade. Por que a questão da idade é uma variação social? Porque você que é jovem é acostumado a falar crush, né? Crush, minha mina. Você acha que quando você ficar com 55 anos, você vai falar crush ainda? Ou você acha que por você estar mais maduro, algumas coisas você vai deixar de lado? Isso é variação social de idade, tá? Então, por exemplo, na juventude da minha mãe era falar broto, né? Ah, o broto, a brotinha, o brotinho, o broto. Era muito comum. Mas chega numa idade mais velha, a pessoa não fala mais broto não, tá? Vai deixando para trás, porque é uma linguagem de idade. Surge quando você tem aquela idade, tá? E aí tem também a questão da variação social de sexo. Existem marcações masculinas e femininas na linguagem. Por exemplo, quando você percebe que é uma variação realmente de questão de gênero, de sexo. Eu vou falar sexo porque o gênero é muito amplo, né? Então nos homens o aumentativo, né? E aí Betão, Paulão, gurizão, então aumenta para mostrar uma linguagem, a gente percebe a masculinidade por trás dessa linguagem, enquanto as meninas geralmente diminuem, não é que generalizando também. Mas, ai amiga, que fofinho, então tem um meiguinho, tem um melozinho, e o inho vai acontecendo. E aí a gente percebe essa variação também, tá? E tem mais uma ainda variação social, que é de classe social. Quando a gente fala assim, tinha menos pessoa, né? Então, assim, esses erros, considerado norma culta de erro, né? Mas na verdade a gente vai discutir o que é adequado e o que não é adequado para o contexto, para a situação. Mas, realmente, se você está num lugar formal, o esperado de você é que você diga bonitinho, a menos pessoas. Não menos, né? Que não existe. Isso é só um exemplo, tá? Existem vários outros tipos ainda de erros. De inadequações. E tem a social de grupos sociais. Tipo assim, os skatistas têm um linguajar, né? Os caras do Beck têm um linguajar. Os caras lá não sei da onde, do bar, tem um linguajar. Deixa eu ver. Nerds. No grupo LGBT. Surfista, já falei, né? Skatista. Então algumas coisas técnicas, alguns vocabulários desses grupos são específicos porque eles estão nos grupos. Geralmente quando um skatista, por exemplo, sair do grupo e tiver essa variação no ambiente mais formal, talvez ele não vá, né, aplicar a gíria de grupo dele. Então, é mais ou menos isso. Mas é uma coisa que fica bem marcada na pessoa. Entenderam? Voltando aqui para a apostila de vocês, então, e aí vem a variação situacional. Vai depender da sua escolha. Se você precisa ser formal, você vai escrever bonitinho, falar bonitinho, de jeito bem por obséquio, ou não precisa também usar essas palavras, é só falar um português correto. Por exemplo, todos nós vamos à feira hoje. Pronto. Em vez de falar, todos nós vai à feira hoje. Então assim, também largado, se a linguagem ficar largada, descompromissada, a gente vai entender que é uma situação que você escolheu. Talvez o contexto permita que você fale mais leve, entendeu? Você está no meio de amigos, você está no meio de pessoas que são mais pessoais para você, então você vai falar solto mesmo. Mas quando você vai responder uma pergunta na sala de aula para o professor, você já pensa nas palavras, você tenta não gaguejar, porque a maioria das vezes vocês gaguejam. E nas gaguejações ainda saem algumas coisas de português, né? Como menas e por aí. Eu tô meia aborrecida. Meia aborrecida é dose, né? Então, são coisas que a gente tem que ir aprendendo durante as aulas. Para algumas pessoas incomoda muito, tanto que algumas pessoas são reacionárias às maneiras das pessoas falarem, digamos que inadequadamente, que é o que a gente vai chamar de preconceito linguístico, mas não vai ser hoje esse assunto. Por hoje
a gente fica com a explicação das variações linguísticas. Lembrando que a variação situacional é aquela em que você vai escolher ser mais formal ou às vezes menos formal, dependendo da situação. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.